Legal, pessoal. Canal Bicho Esperto. Estamos aqui no Parque Ecológico. Estamos aqui com um campeonato muito legal. Estou com um dos organizadores de uma Copa de Bolivianos, é o senhor Marco Antônio. Ele vai estar falando da Copa, vai estar falando da organização. Marco Antônio, boa tarde. Boa tarde a esse programa Bicho Canal Esporte. Bicho Esperto. Canal Bicho Esperto. Então, queria apresentar a grande magnitude deste campeonato, que inicia no mês de março. São dois campeonatos. O campeonato Apertura, que são com oitavas de final, quartas de final e semifinais. O segundo campeonato começa no mês de julho para até dezembro, que é o campeonato Clausura. Aí é ponto corrido igual que a Copa Paulistão. Então o que acontece? Nós somos em total, somos 84 times de futebol, onde nós utilizamos os campos do Parque Ecológico do TT, como você está vendo, campo 7, campo 8, campo 9 e campo 10. Isso, licença, isso que eu ia perguntar, Marco Antônio. Se todos esses jogos que está tendo é do mesmo campeonato. Isso, do mesmo campeonato. É do mesmo, caramba, que legal. São três categorias, em las quais temos categoria primeiras de honor, segundas de ascenso e terceira divisão. Muito organização, exato. muito. Então, em cada campo se jogam 5 times, 5 partidas. Em total são 20 times que jogam. Só de sábado ou de domingo também? De domingo também. Domingo também, de tarde, nós fazemos jogamos também no campo 7, campo 8 e campo 9 também. Então, o que acontece? É a terceira divisão que joga. Agora, a categoria Master joga na subprefeitura de Moca. Aí, a categoria Master são 10 times de futebol também, acima dos 40 anos, né? Para os que são gordinhos. Igual tem aqui os... Isso. Então, o que acontece? Que legal, meu. E a categoria Damas também joga no campo número 9. Aqui, o feminino, pessoal, também. Feminino. Copa feminino também. Isso, com 10 times de futebol também, que participam com a categoria C, que joga na categoria C, que joga no campo 7, campo 8 e no campo 10. A categoria Damas joga no campo 9. Uma pergunta, Marco Antônio. Os atletas, eles têm que ser só bolivianos, ou pode ser paraguaios, peruanos, brasileiros, ou só mantém a da nacionalidade mesmo de bolivianos? É uma boa pergunta, não? Nós mantemos assim o percentual dos que jogam aqui nacionalidade boliviana. Os residentes de filhos bolivianos que já têm a idade própria para competir, exatamente. Nós permitimos também jogadores que sejam filhos de dupla nacionalidade, entre boliviano e brasileiro, peruano-boliviano, boliviano com uruguaio. Então, tem essa diversidade. Pero nós, em um tempo determinado, nós quisimos colocar equipos de outros países, mas lamentavelmente ia ser a Copa das Américas. Pero lamentavelmente não conseguimos fazer isso por causa de que é toda uma trajetória e mais que todo um trabalho que tem que ser feito com bastante cuidado e mais que todo bastante formal, né? Quem sabe ter um campo deportivo adequado para esse tipo de times. E o que pode acontecer também, Marco Antônio, é começar a mesclar muito. Isso. Porque aí um atleta bem de não vai trazer outro, aí vai mesclar, vai pegar Exato. Então eu acho legal manter o que vocês fazem. Exatamente. Porque eu já conheço de fazer as outras Copas, né? Vai virando aquele monopólio de trazendo jogador pago, né? Isso, e aqui... Nós queríamos informar a você, mais que todo a sua pessoa, né, que nós já tivemos um jogador que jogava nos times de primeiras de honor, na equipe de União Bilac, que era o time, é jogador agora de um time boliviano lá em Bolívia, que é Robinson Mateus, que saiu daqui, do Parque Ecológico. Sim, do Parque Ecológico, está allá no clube de Always Ready de La Paz. Que legal. Também já fez parte da seleção boliviana e também nesta Copa que tuvo, a Copa das Américas, ele participou, fez 2 gols, foi excelente. Lamentavelmente, como eu te falo, da falta de informação, da falta de divulgação de algumas coisas que são essenciais como tu fonte de transmissão, de incentivar a la colônia boliviana, tanto a la colônia brasileira, a visitar este parque para apreciar esses partidos de base. E são muitos, muito importante. Aqui você pode ver que há uma diversidade. Aqui até tem pratos típicos bolivianos. Ali tem uma comida boliviana, tem sucos bolivianos. Que legal, pessoal. Então, é uma coisa que é diversa para a comunidade, tanto boliviana como brasileira. Aqui pode ver famílias que vêm. Se você vai do campo, esse campo 7, esse campo 8. Marco Antônio, só para virar. Que legal, eles fazem também, tem
A transmissão também. Não, essa é uma transmissão de uma página particular. Ah, particular. Assim, isso a gente vai falar isso em uma Ah, próxima tá. transmissão. Porque eu ouvi, falei, que legal. Aqui não tem como. Exato. Mas, uma página... e outra coisa, Marco Sim. Antônio, que você falou do jogador, que eu acho legal, e eu tenho muitos amigos bolivianos, né? Sim. O que eu comento com eles. O futebol boliviano profissionalizou muito e cresceu muito. Você vê pela seleção boliviana. Isso, que eu porque brinco com o pessoal que eu falo que de primeiro tomava de sim. Você vê que agora a Copa não tem mais. Não, sabe o que acontece? E tem os atletas que estão jogando nos clubes brasileiros. Tem, acho que um no Santos. O Santos, Corinthians. Muito bom. O Matheus estava no quê? Estava no Corinthians. Então, e que legal. Então, melhorou muito, né? Cresceu muito o futebol boliviano. Exato. Não, e se você viesse o potencial que tem nas escolas de futebol aqui em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo e Santos, tem jogadores brilhantes. Sim. Só que lamentavelmente não é essa cobertura e esse apoio da Comissão Técnica de Bolívia, da CBF, entre esses jogadores para que possam jogar. Você pode ver esse jogador que nós temos do Santos, o Miguelito, quando eles fizeram uma entrevista. Miguelito, Falou bem claro, quando eu estava lá em Bolívia e um reportero boliviano que falou assim: Miguelito, por que você não vai jogar a seleção de Bolívia? Para quê? Para estar no banco? Prefiro estar no Santos jogando. Imagina. Então, olha a perspectiva do jogador já profissional que vê uma seleção. Porque era para ser uma honra, né? Defender a camisa do seu país. Exato. Né? Mas hoje em dia a gente sabe que mudou muito. Isso. Tanto o lado. Virou um monopólio econômico. Isso, tanto e o próprio jogador que vê uma situação dessa, ele não quer ir. Ele não vai, né? Porque para chegar lá e não ter o apoio, e ainda mais jogando no Santos, era para titular, meu. Exato. Joga muito ele, joga muito. Então, e sabe o que acontece? Se acha uma situação muito difícil em si, porque você pode ver, aqui mesmo, nós estamos vendo dentro da nossa colônia boliviana, tem muitos jovens, adolescentes de 16, 15 anos que estão nas escolas de futebol, que eles já estão sendo vistos por os olheiros, né? Mas lamentavelmente os padres têm que pagar uma quantia de dinheiro para que possa ele entrar em uma seleção, em um time profissional, nesse equipe de base. E você sabe muito bem que acontece isso. Você que está sempre. Ao tanto das informações. Eu fui um ex-jogador também, então é um lado que eu não aceito, é isso aí. Então, para você ver, em vez de que, digamos, haja meios para poder tirar a la juventude, a los adolescentes, a los niños, de quê? Do crack, das drogas, da bebida, do alcoolismo, de aqueles males que leva a internet. Mais que todos esses grupos de TikTokers, que não tem nada de fundamento no sentido de informação. De incentivar o deporte a uma boa sociedade que pueda desempenhar um papel importante agora também que vem as eleições, um momento no qual tem que fazer a eleição de um partido político, não? E que isso é difícil. Então, o que acontece? Essa é a situação na qual eu me sinto a vezes assim triste, né? Porque não só acontece aqui no Brasil, acontece com minha comunidade também. Com a falta de estrutura, de comunicação social, de formar novas pessoas com uma mentalidade social muito mais ampla no sentido de socializar-se com a companhia boliviana. Essa? Sim. Olha. Sim. Tudo bom? Beleza? Boa tarde. Olha, tu é o Jorge. O atleta Jorge, pessoal. Do equipo Yapacani. Equipo Yapacani, equipo tradicional de Yapacani. Siempre, como estamos jugando acá, Yapacani está aquí jugando con nosotros. El equipo, la asociación, Isso, aproveitar, é Jorge, né? Jorge. Aproveitar o Jorge na presença do Marco Antônio. E ele, se eu não entender. Ô Jorge, tu já, não sei se você, desde pequeno aqui no Brasil, ou da Bolívia, mas tu já passou por alguma categoria de base, aqui, profissional? Ou sempre foi amador, da várzea? Amador e já na base do clube AD Guarulhos. AD Guarulhos. AD Guarulhos. Sei que eu faço lá o... AD Guarulhos e Inter de Piranga. Legal. Aí como... Então que legal, pessoal, atleta, olha. Ia pra Itália, tipo 2 anos atrás, só que o passaporte não saiu a tempo. Aí o pessoal que ia pra Itália, que eu fui selecionado, o único boliviano, aí eu perdi minha vaga, entendeu? Então, que legal, tu fala bem o português, né? Eu vi quando tu falou, que eu pensei que não ia entender. Pô, que legal, meu. Tô desde pequenininho aqui, entendeu? Puta, que legal, pessoal. Jorge é um grande atleta. Para que você veja, às vezes, a falta de difusão da nossa cultura e, mais que todo, amor à camiseta, não é parte dos pais, é do parte da própria instituição na qual muitas vezes não dão apoio a esses jovens. Me sentiria feliz que eles estivessem na seleção de Bolívia. Imagina, um prototipo de um jogador do futuro que ele vem para ser uma parte essencial da nossa seleção, mas se ele vai lá para ser no banco de suplentes, não vai dar a oportunidade a ele. Por quê?
porque vocês sabem que o monopólio da economia, do poder econômico, não deixa isso. Não aí. deixa. É como Sim. exemplo, o carinha jogava aqui com nós, o Robinson, Matheus Robinson. Tá Exato. jogando na. No Alguacete. Agora tá na seleção, jogando agora. Jogou, estreou, tipo, a primeira estreia dele, jogou, fez o gol. Entendeu? Ele jogava aqui com nós na Várzea. Jogava aqui no, Tava Sim. aqui, no Parque Ecológico. Exato. jogando. Aí ele foi Ah. pra Bolívia, já tá profissional. Olha lá que legal, pessoal. Então, muito legal. É. Isso que eu gosto de fazer no canal. Eu estou tanto no profissional, como que ele comentei com ele nas principais Copas de São Paulo, depois eu falo. Mas eu acho muito legal isso, que legal a entrevista. Então, pra você ver, saem os jovens daqui, pessoal, da própria Várzea Raiz, igual eu tô falando, e chega lá até a seleção da Bolívia. Muito legal. Estamos com um exemplo de atleta aqui, Jorge, e um exemplo de diretor, organizador, Marco Antônio. Exato. Muito legal. Então, Muito obrigado, pessoal, muitas graças. Sim. obrigado a você, Marco Antônio. Sim. Tudo bom para Prazer, vocês. obrigado. Obrigado. Prazer, Jorge. Que legal. Tchau.